Nós vamos começar essa aula de hoje com um assunto, com um tema, com uma sugestão que vocês me mandaram lá no grupo do Telegram. Então, continuem mandando, dando sugestão. Eu fui pegando todas mesmo, e a gente vai ter live de todas aquelas sugestões enviadas lá no canal do Telegram, que agora você tem a opção de comentar ali. Antes o canal não tinha essa possibilidade, agora tem. Então eu posto lá, ó, você já pode comentar, tudo bem? E depois naquele canal também vocês vão ter acesso ao material em PDF para vocês continuarem treinando, trabalhando, tudo que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então tem muita coisa nova vindo por aí. E para a gente começar então a nossa aula de hoje, eu não sei se foi a Denise, teve acho que mais pessoas que comentaram sobre isso, pediram esse assunto, esse tema, né? Frases úteis para a viagem, né? Teacher, para a gente fazer uma viagem, o que eu preciso saber, o que eu preciso ter? Esse tema, na verdade, renderia, sim, um mini curso, que é algo que está na minha programação para 2021. Eu já tenho material pronto para isso, porque foi algo que eu fiz um tempo atrás. Só que as aulas eu preciso gravar de novo, porque o cenário, nossa, foi 4 anos atrás, então eu preciso dar uma roupagem nova, trazer coisa nova. Mas é algo assim que tem muita coisa legal para falar. Então eu separei aqui, eu tentei fazer assim um resuminho, porque você que já está me acompanhando, né, já conhece um pouquinho do meu trabalho, já sabe que eu sempre falo o seguinte: cuidado com frases, expressões decoradas. Ah, isso aqui quando eu quero pedir isso eu uso isso, né? Porque daí você fica tão preso dentro de uma caixinha que quando você precisar pedir qualquer outra coisa com a mesma estrutura, você não consegue. Mudou a cor da grama, né? Eu sempre falo, e teacher, e agora? Então, eu particularmente, eu não sou muito fã de ficar incentivando você, ou do Team Teacher G ou não, a ficar decorando. Ó, decora aqui essas 10 frases e vai viajar, que tá tudo bem. Eu não sou muito fã disso, tá? Não tem problema algum você fazer isso, mas eu prefiro, é uma preferência, tá bom? Eu prefiro te ensinar como você usa essas frases fazendo várias combinações, porque daí você não fica preso numa caixinha, né? Você pode pedir informação, você pode perguntar onde fica tal lugar, você pode perguntar como você pode me ajudar. Então eu prefiro te ensinar como usar a base dessas frases e aí você mesmo, com pouca alteração e um pouquinho de prática, você consegue fazer vários outros exemplos. Então eu acho muito mais válido se você ir nessa linha, vai render muito mais para você, eu vou conseguir te ajudar muito mais do que, vou fazer um e-book aqui de 10, 20, que seja 50 frases para você viajar. Você pode decorar 50, tá? Mas nem tudo é tão fechado, né? Nem tudo é tão encaixotado desse jeito. Você vai perceber que vai mudar. Ah, mas a frase falava isso e aqui ele falou outra coisa, e aí vem o desespero. Então não é algo que eu sou muito fã, não. Mas eu deixei esse nome aqui, ó, frases úteis para viagem, porque não deixa de ser. Só que eu vou focar em fazer você entender como que você vai usar isso para você ter outras combinações de uso. Tudo bem? Então, para a gente começar, a primeira dica que eu vou começar dando para você é o uso do ask questions. Quem são eles? Ask questions são aqueles vocabulários que você usa para fazer perguntas em inglês. E quando você está numa viagem, é muito natural, é muito normal você perguntar muita coisa. Você está lá turistando, né? Tá fazendo uma viagem, aí você pergunta onde fica tal coisa, como faz isso, o que é aquilo. Então, assim, os ask questions, que são usados para fazer perguntas de uma forma em geral, a gente tem vários deles no inglês, é muito usado para fazer pergunta. Consequentemente, para você fazer uma viagem, é essencial que você conheça alguns deles. Teacher, eu não conheço todos. Ok, mas alguns que vão te ajudar bastante é importante você conhecer. Então, eu separei esses alguns aqui para você. Eu separei o onde, que é where. Eu separei o que, qual, que é what. E separei o como, que é how. Tem mais além desses? Tem. Teacher, se eu quiser saber mais, pode saber mais. Se você procurar por essa informação aí,
né? Na internet você vai achar, você pode montar uma listinha sua de interesse e ir praticando até a sua viagem chegar. Nada impede. Tá, então primeira coisa, é importante você conhecer esses vocabulários. Não conheço todo, não vai dar tempo de conhecer todos. Tá, separei 3 aqui que vão te ajudar bastante. Onde é tal coisa? Onde tem um banheiro? Onde tem um caixa eletrônico? Onde? Gente, o onde você precisa ter ele na ponta da sua língua, tá? O como também é muito importante. Como que eu faço para fazer tal coisa? O que? Alguém te falou, você está comendo em algum lugar e você não tem ideia do que pedir, não tem imagem, não tem foto, e aí você se interessou por um ali e você quer falar, mas o que é isso? Né? Então, o que também é um que você pode estar usando com frequência. Tá, eu vou dar uma passada com vocês no que eu preparei e daí eu vou juntando as informações. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto importante para uma viagem internacional é você conhecer alguns ask questions, que são esses vocabulários de fazer perguntas em inglês. Segunda situação, estruturas úteis que eu separei para você usar. Modais, o ser e estar e o tem no sentido de existir. Eu vou falar de cada uma delas, tá bom? Só dando um resumo aqui para você, tá? Então, para a gente começar aqui nesse ponto 2, quem são os modais? Lembra aquela galera lá que eu sempre falo que você usa muito para pedir algo? Então, um que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei 2 aqui para você, mas o primeiro é o can, que é o pode, posso. Você pode me ajudar? Você pode me dizer onde eu chego, como que eu faço para chegar em tal lugar, né? Como eu posso conseguir um caixa eletrônico aqui perto? Então, o pode, o posso, extremamente importante se você vai fazer uma viagem. Você precisa ter ele na ponta da língua. Outro que eu deixei aqui é o would, que vai deixar tudo no iria. Vou dar exemplos para você como você vai usar isso. Tem mais vocabulários desses modais? Além do can e do would, tem uma porção deles. Então, você pode continuar procurando, tá? Também não são tantos assim, né? Eu falei uma porção, mas a gente tem lá o should, could, não são tantos, mas 3, 4 aí que você tem. Extremamente importantes. Eles são super usados para pedir algo, tá? E numa viagem é algo que você vai fazer com frequência. Pedir algo para alguém. Bom, o ser e estar, que eu coloquei aqui, eu já vou juntar tudo em frases para você ver como que tudo isso vai funcionar. Eu coloquei 2 principais situações, 2 principais maneiras de usar o ser e estar aqui, que é o está, o é para singular, o is, e o are para you, plural. Não vamos usar todas as conjugações do ser e estar aqui não, porque o nosso foco é o que eu posso ter de útil para eu fazer uma viagem? O que eu vou usar bastante? O is, você vai usar bastante, né? Singular, como por exemplo, o voo. O voo está atrasado? O voo está no horário, né? Então você vai usar muito o is. Então eu coloquei assim, coisas, estruturas que você vai usar. Mesmo que você não queira usar, você vai precisar usar. Porque se você resolver não falar, alguém vai falar com você em algum momento, não é? Então, assim, é melhor você já ir preparado, né? Já vai preparando. Ó, essa aqui eu vou usar bastante. Deixa eu dar uma relembrada, né? Deixa eu dar uma praticada nela de novo. Então, o ser e estar pode esperar que ele vai aparecer bastante numa situação de uma viagem internacional, por exemplo, tá? Outra estrutura que eu separei, e eu vou te mostrar na prática como que você vai usar cada uma delas, é o tem no sentido de existir. Quando a gente está viajando, por exemplo, a gente pede algumas informações do tipo, tem um banco aqui perto? Onde tem um restaurante aqui? Onde tem um banheiro que eu possa usar? Onde tem, sabe esse tipo de informação? Então, esse tem, eu uso esse pessoalzinho aqui. Não é o have teacher, não. Nesse caso não, tá bom? Apesar de have, também quer dizer ter no inglês, só que o have é o ter de ter posse, possuir algo, tá? Eu tenho esse copo da Mulher Maravilha, eu tenho um celular, eu tenho 2 filhas, eu tenho um carro. Aí você usa o I have. Esse tem de existir. Tem um banheiro aqui que eu posso usar? Eu vou usar o is there, tudo bem? E aí eu separei 2 situações. Tem mais situações que eu posso usar essa estruturinha aqui. Tem o passado, tem o futuro. Mas essas 2 são as principais, considerando
frases úteis para você viajar e fazer uma viagem internacional, porque você provavelmente em algum momento vai perguntar algo do tipo: onde tem um, sabe essa pergunta? Onde tem um banheiro? Onde tem um restaurante? Onde tem um lugar que eu possa comprar tal coisa? Gente, esse tipo de pergunta aparece o tempo todo. A pessoa quer comprar algo específico, alguém pediu, sabe aquelas encomendinhas de viagem? Né? Você falou que vai viajar, alguém te encomenda algo, e aí aonde você achou que ia ter não tem mais, mudou a loja fechou. Isso acontece com frequência. A pessoa passou toda a referência, eu quero isso, você compra em tal lugar, chega lá, não tem o que você foi para comprar, e você quer saber onde tem, não acha no Google, enfim. Às vezes quer perguntar para quem trabalha já nesse segmento: olha, o nosso produto acabou. Tá, onde tem uma loja que eu possa comprar isso? Então, esse tem vai aparecer em algum momento se você estiver fazendo uma viagem internacional, tá? Então, eu separei duas situações para a gente poder usar. Is there, que é para singular, vou mostrar na prática, e are there, que é plural. Tem passado, tem futuro, mas eu não vou ver isso com vocês hoje. Aliás, tem aulas completas minhas falando desse tem aqui no YouTube, uma porção delas também, tá? Muito bem. Vamos ver na prática, então, como que a gente vai usar tudo isso? Lembra que eu falei para vocês? É como se fosse 3 pilares, né? Eu preciso ter ali, ó, vamos voltar só um pouquinho. Ask questions, eu preciso conhecer algum ou alguns deles para eu poder fazer pergunta, porque são vocabulários para pergunta. E quando você está viajando, é algo que você vai fazer com frequência, né? Ou vai ouvir também com frequência, vão te perguntar sempre alguma coisa. O que você está fazendo aqui? Pergunto na imigração, né? Quantos dias você vai ficar aqui? Né? Onde você vai ficar? Gente, então precisa conhecer, sim. 2, estruturas que você vai usar provavelmente, que não vai ter como escapar. Eu separei os modais, o ser estar, né? E o tem no sentido de existir. Vamos juntar isso para ver como é que fica? Lembra que eu falei no começo da aula que a minha intenção não é fazer você ficar decorando uma porção de frases prontas, exemplos prontos, porque a hora que você tiver que fazer uma outra pergunta, eu só sei perguntar onde é o banco. Aí isso eu decorei, porque a teacher me deu uma frase pronta, eu decorei. Onde é o banco? E aí você tem que perguntar, onde é a padaria? E aí você fica, nossa, e agora? Como é que eu faço? Né? Então, gente, mas nossa, teacher, não é a mesma coisa? Só que a pessoa fica tão presa naquela frase decorada que vocês acreditem, ela não consegue construir outra. Eu já falei muito sobre isso, expliquei o que acontece com o nosso cérebro. Quando a gente faz esse treino papagaio, né? Tem uns vídeos meus que eu falo sobre isso. Esse treino papagaio, você fica tão ali naquela coisa decorada que aí você não consegue criar. O que é o criar? Falar, usando aquilo de uma outra forma. Então, o que eu te aconselho é, entende como você vai usar, como você constrói, porque depois você só muda padaria, lanchonete, restaurante, banco, banheiro, mas você sabe perguntar onde é. Isso é o principal, e não decorar somente onde é o banheiro, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso? Ó, eu juntei aqui o onde, né, que é o where. A gente tem o hábito, às vezes, de falar o seguinte: onde fica tal coisa? Onde fica um banco? Onde fica o portão de embarque? Esse onde fica, no inglês, nada mais é do que onde é. Então, toda vez que você quer saber onde é algum lugar, você vai usar o onde e o é. Lembra lá do ser estar, do is? Então, ele vai aparecer com muita frequência para você. Where is? Where is? Onde é? Where is the departure gate? Departure gate. Where is departure gate? Onde é o portão de embarque? E aí você pode perguntar. Normalmente você tem muito bem sinalizado nos aeroportos, enfim. Mas às vezes a pessoa fala muito: Titi, eu estava tão nervoso, tão nervosa, que eu não estava enxergando nada. Parece que as letras estavam embaralhadas. Era tanta informação em inglês, em espanhol, em mandarim, e eu não estava nem enxergando onde estava. E aí eu já quis perguntar, a pessoa me sinalizou, eu fui, tá? Então, não é sinalizado um aeroporto? Sim. Mas se você tiver que perguntar, né? Então, onde é tal coisa? Onde é o banheiro? Onde é tal coisa? Onde é o portão de embarque? Onde é? Where is? O que é importante? Você entender
que esse is é o é e o está, e que você vai poder fazer um zilhão de perguntas usando essa construção, where is. Tudo bem? Olha ali, trocando um pouco ask questions, eu posso usar o onde, eu posso usar o como, onde eu posso pegar minha bagagem, ou como eu posso pegar minha bagagem, tanto faz, né? Onde, where, como, how. Então, por isso que eu falei, separa alguns ask questions para você ter na ponta da língua. Como eu faço para pegar minha bagagem? Onde que eu pego minha bagagem? Ai, não tô achando. Cadê? Onde que eu vou pegar? Então, eu posso tanto where can I ou how can I. Quem que é o can? É o pode. Lembra que eu falei de estruturas importantes para você usar numa viagem? O can, pode colocar ele aí, né? Separa ele aí para deixar ele bem treinado. O could poderia estar aqui também, né? Que é quase a mesma coisa. Eu poderia falar where could I? Onde eu poderia pegar a minha mala, a minha bagagem? Tá? Então poderia tanto where can I, where could I, how can I, how could I claim my luggage? Vocês viram que não tem algo encaixotado, só um jeito de falar? Vocês vão perceber que vai ter vários. No lugar de luggage, poderia ser baggage, poderia ser... Nos aeroportos, você vai ver mais o luggage e o baggage, que é o sentido de bagagem, as malas como um todo. Mas você pode até usar o bags aí, também não tem problema. Então, por isso que eu falo, vai identificando como é que você constrói, porque depois você só aprende os vocabulários, o que é muito fácil de fazer, do que só decorar. Where can I claim my luggage? Aí você chega lá, não tá luggage. Naquele aeroporto tá usando baggage. Aí você já... E agora? Acho que é bagagem, né? Mas não era assim que eu perguntava. E aí a pessoa não consegue nem abrir a boca para perguntar. Então, tanto where quanto how. O que é importante? Eu entender como que eu vou usar o can aqui. How can I? Como eu posso? Esse how can I, você vai poder usar para fazer um monte de tipo de pergunta. E não só how can I claim my luggage, my baggage, my bags. E sim, how can I get to? Como eu posso chegar em tal lugar? How can I get to? Você pode usar assim, né? Enfim, dá para você fazer um zilhão de perguntas. Então, ó, você vai juntar um ask question, que é where, how, what, dependendo da situação, né? E aí você já pode usar uma estrutura, pode ser o can, pode ser o is, vai depender daquilo que você quer perguntar, né? Então, luggage, bagagem, gate é portão, né? Tem tanto o... Às vezes está escrito só o gate number, né? Portão número tal, e aí você precisa chegar naquele, né? Naquele portão número tal. Você pode pesquisar, você pode olhar, visualizar ali, né? Ou o portão de embarque mesmo, tá? Bom, continuando ali, juntando tudo agora, o ask question, uma estrutura. Claro, você vai precisar também de vocabulários relacionados à viagem, né? Vamos imaginar que você nunca fez uma viagem internacional, é a sua primeira viagem internacional, e você não conhece nada de vocabulário relacionados à viagem. Titi, eu não sei como é voo, eu não sei como é passaporte, eu não sei como é visto, eu não sei nada. Qual que é o primeiro passo? Começa já a separar vocabulários que você não conhece em inglês, para você já começar tendo contato com eles. Se você já conhece os ask questions, o que, onde, como, se você já conhece os modais, como, pode, poderia, uria, né? Que eu vou dar um exemplo aqui com ele também. Gente, é só aprender vocabulário, né? Vocabulário, você pode fazer listas de seu interesse e treinar de 3 a 5 vocabulários cada vez que você for treinar, né? Não é ficar lendo o dia todo, vendo uma lista de 50 coisas, não. Ah, eu não sei como é caixa eletrônico. Nossa, Titi, eu não sabia como era caixa eletrônico em inglês. Essa sigla, ó, ATM, a gente fala A, de A, né? T-M, ATM. ATM é caixa eletrônico, tudo bem? Então, ATM. Tá, nossa, eu não fazia ideia. Então, se você tiver que pedir, onde tem um caixa eletrônico, né? ATM. Então, separa lá, caixa eletrônico. Coloca lá na frente em inglês, ATM. Bom, eu não sei como fala conta, check. Pode ser check ou bill. Nos Estados Unidos é um pouco mais normal, check.
Tá, vou colocar lá, check, já tem 2 vocabulários que eu não conhecia e são novos pra mim de viagem, eu acho que é importante, porque se eu tiver que sacar dinheiro, se eu for comer alguma coisa e pedir a conta, como é que eu vou fazer? Eu levanto o dedo assim e falo o quê, né? Vai montando aquilo que é do seu interesse e vai praticando de 3 a 5 por dia. Cada vez que você for praticar de novo, então eu separei lá, por exemplo, caixa eletrônico, conta, bagagem, tá, cada vez que eu for treinar, eu treino todos. Se eu separei 3, eu treino 1, 2 ou 3. Separei 5, 1, 2, 3, 4, 5. Amanhã eu separo mais 5 novos ou mais 3 novos, treino eles e volto nos anteriores. A hora que você já tiver memorizado mesmo caixa eletrônicos, tipo assim, se alguém te perguntar como é caixa eletrônica em inglês, você já responde ATM. Não precisa mais estudar ou rever ele, você já sabe. E aí você vai acrescentando vocabulários assim. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse que perguntar onde tem um caixa eletrônico? Onde? É o where, vou precisar do ask question. Não vai ter como você fazer pergunta sem ele. O tem de existir, is there. Toda vez que você quer perguntar, tem. Nesse sentido, né? Onde tem tal coisa? Onde tem um banco? Is there. Where is there an ATM? Ó, lembra de sons grudados que a gente viu muito nas últimas lives? An ATM. Vai juntar aqui o N com esse A. An A. Where is there an ATM? Where is there an ATM? Where is there an ATM? Eu junto mesmo. Teria um outro jeito de eu fazer essa pergunta? Teria. Teria sim. Você pode perguntar onde é, por exemplo. Onde é tal coisa, né? Ela fica uma pergunta menos estruturada, no sentido de, onde é? Onde fica? Posso perguntar where is, não tem problema nenhum. Where is the ATM? Né? Onde fica um caixa eletrônico? Também você pode perguntar com is. Tá vendo como você vai ter várias variações? Olha no outro exemplo. Você pode me trazer a conta, por favor? Olha o can lá de novo. Can you, né? Trazer é bring. Can you bring the check, please? Tem várias maneiras de você falar isso. Eu poderia só falar, eu gostaria da conta, por favor. Eu posso não perguntar. I'd like the check, please. I would like ou I'd. Só abreviado, né? I'd like the check, please. Também. Então, se você só decorar, você vai ficar muito preso numa caixinha e você vai perder a chance de poder falar a mesma coisa de várias maneiras. De repente, você não lembrou do is there, mas você lembrou que quando você quer perguntar onde fica, where is. Posso usar então where is para o caixa eletrônico? Pode. Onde fica um caixa eletrônico? Só muda aqui, gente. Where is, nem uso there, né? Where is an ATM? Pronto, gente. Resolveu. Onde fica um caixa eletrônico? Percebe? Não, mas eu quero perguntar onde tem tal coisa. Is there, né? Então, se você entender como você usa essa estrutura como um todo, você tem um quebra-cabeça. Você troca uma peça, coloca a outra. Troca uma peça, coloca a outra. E aí você consegue ter uma variação de perguntas e situações para você poder usar numa viagem, tá? Dúvidas até aqui antes da gente continuar? Deixa eu dar uma olhadinha lá como é que tá os comentários, como é que tá o pessoal no YouTube. Comentem lá comigo. Foi a Deia que pediu, né, sobre viagem. Tem mais uma pessoa que pediu, que eu acho que foi o Vinícius. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Ao pessoal aí do Team Teacher G. Muito bom ter vocês aqui. Selma, Fabi. Tá? Então, o mais importante, se você aprende como fazer pergunta com is, você vai ter um leque de perguntas para poder fazer, tá? Se você aprende a fazer perguntas com o can, você tem uma infinidade de perguntas que você pode fazer com o can e não só decorar uma pergunta para viajar e depois, precisava perguntar outra coisa, mas agora eu tô na dúvida, será que vai ficar do mesmo jeito? Ou essa pergunta só serviu para aquela lá que ficou assim? Então, acaba não sendo muito vantajoso. O que pode acontecer, às vezes, teacher, eu não vou ter tempo. Ou eu aprendo algumas 10 frases aí para eu conseguir chegar onde eu preciso, ou, né? Aí, em situações como essa, ok, quer decorar algumas frases? Pode até te ajudar numa situação de emergência. Mas não é o que eu sempre aconselho, né? Aprende a usar. Como que você vai fazer perguntas? E você vai perceber que você vai ter uma infinidade de opções, o que vai ser muito mais, que vai render muito mais para você
numa situação de uma viagem, tá? Muito bem, ó, então o que eu preciso saber? Vamos voltar lá só para lembrar? Ó, eu preciso saber ask questions. Preciso saber todos? Não, não precisa, mas eu preciso conhecer os principais que vão me ajudar a fazer perguntas, como onde é essencial. Você vai precisar perguntar onde é tal lugar em algum momento da sua viagem. Titi, mas eu vou estar com o celular, eu vou colocar lá no Waze, eu vou colocar... Então, quando você está viajando para um outro país, você tem que considerar que nem tudo vai funcionar como você está acostumado aqui, né? Dependendo de onde você estiver, a internet móvel é muito cara, o Wi-Fi, de repente, não está disponível onde você está, então nem sempre você pode contar com a tecnologia. Isso acontece frequentemente, né? E até mesmo o Wi-Fi, por exemplo, tem muitos hotéis onde a maioria você tem que pagar pelo serviço do Wi-Fi. A gente não tem tanto Wi-Fi gratuito como é aqui, a não ser nos fast food e coisas do tipo. Então, nem sempre você vai ter a tecnologia a seu favor. Então, é melhor já ir sabendo que se não vou ter o Waze, e agora? Preciso perguntar onde fica tal lugar. Esqueci de pesquisar antes de sair do hotel. Como é que eu pergunto? Como é que é onde? Então, onde tenha na ponta da língua. Você vai precisar dele em algum momento, tenho certeza, tá? O como também é bem importante. Entre outros, eu coloquei 3 aqui. Where, onde, what, o que ou qual, né? E how, como eu faço, como eu chego, como eu consigo, também é bastante importante. Estruturas importantes que eu separei, tem várias, mas se você começar por essa, já vai te ajudar muito. Os modais, que é o can, could, would, aquela galera. O ser e estar. E o tem, no sentido de, tem um restaurante aqui? Tá? Tem uma pessoa aqui para me ajudar? Tem alguém para me atender? Ó, é pergunta que a gente faz em loja, não é? Tem alguém para me atender, por favor? Você chega na loja e nada de ninguém te atender. Você vai usar esse is there, tá? Então, a gente passou pelos modais, passamos aqui pelo ser e estar, só 2 situações para a gente entender, a gente foi vendo alguns exemplos, né? Por exemplo, tem alguém? Eu vou usar aqui o is there, anyone, alguém, anyone, tá? Is there anyone? Você pode falar to help me, para me ajudar, que é bastante usado, mais do que o attend, de atender mesmo, ou service, que também, serve, que também é de atender alguém, como cliente. Então, você pode usar, is there anyone to help me? Né? Tem alguém para me ajudar? Please. Então, bastante usado esse is there também, tá? Olha ali, mais exemplos de situações, de perguntas que você pode elaborar se você souber como usar aqui o can. Como posso chegar no hotel? E agora? Eu vou de trem, eu vou de metrô, eu vou pedir Uber, eu vou de táxi. Como é que eu faço para chegar no hotel? Você pode perguntar para alguém. How can I? Como eu posso, né? How can I get to the hotel? How can I? Tá? Onde tem um hotel aqui perto? De repente você foi e o seu hotel tá overbooking, não tem mais hotel, não tem mais vaga disponível no hotel que você reservou, você vai ter que procurar outro. Às vezes no próprio hotel você tem que fazer essa pergunta, né? Onde tem um hotel aqui perto, tá? Aqui perto é nearby. Nearby é aqui perto, tá? Where is there? Always there de novo. Do mesmo lá que a gente já perguntou aqui, ó. Onde tem um? Where is there a hotel nearby? Onde tem um hotel aqui perto? Então, gente, teacher, se eu souber essa estruturinha na hora de fazer pergunta, is there, saber usar ela e ir praticando, vai me ajudar então? Vai te ajudar demais. Raramente você não vai ter um momento que você vai precisar dela para perguntar algo, principalmente numa viagem, tá? Tá, que mais que eu preciso ter? Vocabulário relacionado à viagem. Eu vou viajar, eu não sei nada, Titi, eu não sei nem como falar voo em inglês. Então, começa a fazer a sua listinha aí de vocabulário para viagem. Você precisa saber os vocabulários. Senão, mesmo estando tudo sinalizado, escrito nas placas, você não vai conseguir se virar por conta disso, tá? Então, ó, pode ser que esteja aqui o finalzinho, aqui você não esteja enxergando tudo, né, por causa da minha câmera. Até dá para eu diminuir a minha câmera aqui, peraí, acho que é o Shift 0 aqui, vamos ver se vai ficar melhor aí para você.
Eu separei alguns vocabulários, Como eu vou mandar esse material em PDF para você lá no grupo do Telegram, você já pode começar por aqui, que já vai te ajudar também. Mas nada impede de você separar os seus vocabulários de interesse, tá? Então eu separei alguns. É claro que se a gente fosse, daria para colocar aí mais, sei lá, 2 páginas, 3, não sei, né? Mas eu coloquei, ó, bilhete de embarque, passagem de ida e volta, passagem de ida, passagem de volta, embarque, portão de embarque, despachar as malas, bagagem de mão, voo direto, voo com escala, fazer escala. Coloquei alguns vocabulários de apoio para você. Voo atrasado, taxa de excesso de bagagem, né? Carrinho para você colocar as malas, aquelas lojinhas de free shop, né, que a gente chama de free shop, que na verdade são lojas isentas de imposto, né? Voos de chegada, de partida, embarcar, enfim, coloquei alguns vocabulários de apoio. O que você pode fazer? Você pode ir montando exemplos, tá? Pega as estruturas lá que nós vimos hoje, né? Então pega lá, bom, como que eu posso fazer uma pergunta com o can, com um vocabulário de viagem? Como que eu posso fazer uma pergunta com o tem de existir, haver, usando já um vocabulário de viagem? Como é que eu posso fazer uma pergunta com o is, usando esses vocabulários para eu já ir me acostumando, porque quando eu for viajar, eu já sei o que está dizendo, né? E aí você vai praticando e trabalhando dessa forma, né? Por exemplo, o voo é direto? Ó, dá para fazer uma pergunta. O voo é direto? A gente não viu lá o é? Como que eu falo voo direto? Non-stop flight, direct flight. Você vai perceber que tem coisas que tem mais de uma maneira de falar. Bilhete de embarque, por exemplo, né, os atendentes, os comissários vão falar boarding pass, mas dependendo só o ticket, já pode ser boarding card, enfim. Então, várias coisas tem mais de uma maneira de falar. Nossa, teacher, e aí vai praticando essas maneiras para quando você vê aquele vocabulário, opa, é bilhete, pode ser o bilhete de embarque mesmo, né? Às vezes a pessoa pode te pedir o seu ticket, pode te pedir seu boarding pass, pode te pedir seu boarding card, né? Então, vocabulário você vai sempre, né, agregando, aumentando, treinando, e aí você pode ir fazendo exemplos já com os vocabulários. Faça exemplos no português, escreve a frase em português. Sabe igual tá aqui, ó? Não tá no português? Onde tem um caixa eletrônico? Escreve lá você um exemplo. Aí como é que eu posso usar um vocabulário aqui? Né, sei lá. O voo é direto, por exemplo, né, que eu tinha falado esse exemplo. Escreve lá, o voo é direto? Bom, se o é aqui, is not... então como é que eu faço essa pergunta? E aí vai praticando, falando. Se você até quiser escrever em inglês também, não tem problema. Mas pratique falando também, para você já ir incentivando, estimulando essa fala, tá? Então, eu coloquei já alguns vocabulários de apoio aqui para você, mas nada impede de você procurar, buscar outros vocabulários. Deixa eu ver quais são as dúvidas e comentários ali se tem dúvidas. Isso mesmo, Darcy. Is there. É o tem. É o tem no sentido de existir, haver, né? Eu gosto de traduzir ele como tem porque é o jeito que a gente usa. A gente não fala muito, por exemplo, há uma pessoa aqui para me ajudar? A gente fala o quê? Tem uma pessoa aqui para me ajudar? Né? Você entrou numa loja, tá perdido, tem uma pessoa aqui para me ajudar? Né? A gente não fala, uma pessoa aqui para me ajudar. Mas é esse verbo haver nosso no português, mas você pode traduzir como tem. Tem alguém aqui para me ajudar? Eu preciso comprar tal coisa, né? Então, o que eu te indico? Essas 3 colunas, vamos dizer assim. A primeira que nós vimos, você vai precisar conhecer ask questions. O que, onde, como. Preciso conhecer todos? Não, talvez não. Mas se você não tem tempo para isso, é algo que já vai acontecer, separe aqueles que com certeza você vai usar. O onde é um. Onde, como, gente? Você vai perguntar alguma coisa com onde e como. Pode ter certeza. Estruturas, os modais você tem que ter na ponta da sua língua. O pode, o poderia, o would. Eu gostaria de tal coisa, por favor. Eu gostaria de uma água, né? Eu gostaria de um suco de laranja. Você vai precisar deles para você poder pedir,
que são vocabulários que você usa bastante para pedir algo. O terceiro, né? A terceira coluna, vamos dizer assim, vocabulários relacionados à viagem. Vou viajar sozinha, não sei nada, não sei nem nada desse tipo de vocabulário, nunca vi, nunca precisei. Então já começa a ficar tendo contato. Como que eu vou ter contato? Ó, já dei 2 dicas de como você pode ir aprendendo esses vocabulários ou qualquer outro grupo de vocabulário que você tiver interesse. Vá montando suas listas, você pode ir praticando de 3 a 5 vocabulários por dia, tá? Então, ó, eu vou abrir de novo aqui o meu slide para você ver, e aí vou dar o exemplo aqui na prática, como que você pode estudar, focando em ter mais vocabulários. Então, eu separei 3, bilhete de embarque, passagem de ida e volta, passagem de ida. Eu não sei como é isso em inglês e eu separei esses 3. Bom, bilhete de embarque, boarding pass. Pode começar com uma tradução, tá? Depois você se atenta às demais, porque pode ser qualquer uma dessas. O que a gente vê mais? Boarding pass e ticket, tá? Mas pode ser boarding card. Mas vamos focar em uma aqui, ó. Bilhete de embarque, boarding pass. Ok, vou estudar mais um. Passagem de ida e volta, round trip ticket. Passagem de ida e volta, round trip ticket. Passagem só de ida. Né, não conseguir comprar passagem de volta, é difícil a gente fazer isso, né? Porque as promoções, o preço sai muito mais barato ida e volta. Mas se é uma viagem que você não tem previsão de quando voltar, aconteceu muito agora no momento da pandemia, às vezes o pessoal comprava passagem de ida e tinha que comprar o de volta depois, porque estava tudo muito indefinido. Então, se precisar dessa informação, one-way ticket. Então, só de ida, one-way ticket. Tá, separei esses 3. Estude, pratica várias vezes ao dia, pelo menos 3 vezes por dia. Então agora você bateu o olho, vai fazer outra coisa, daqui a pouco você olha de novo. Bilhete de embarque, boarding pass. Passagem de ida e volta, round trip ticket. Passagem de ida, one way ticket. Ah, passou um tempo, daqui a pouco você vai ver de novo. Bilhete de embarque, boarding pass. Passagem de ida e volta, round trip ticket. Passagem de ida, one way ticket. Tá, chegou amanhã. Esses 3 você já vai perceber que tá ficando tranquilo para você. De repente, um dos 3 você já vai lembrar sem ter que olhar. Ah, passagem só de ida, one way ticket. Ah, nem precisei olhar. Você vai acrescentar mais 3. Acrescentou mais 3, passagem de volta, return ticket, embarque, departure, portão de embarque, departure gate. Agora ficou fácil, que é a mesma coisa aqui, né? Tá, acrescentei 3, volto lá no primeiro e pratico 6. E assim você vai acrescentando. A hora que você acrescentar, por exemplo, mais 3, você vai perceber que os primeiros aqui para você já está tranquilo. O que você faz? Deixa ele de lado. Você não vai continuar vendo, você já está sabendo qual é. Então, você vai estar sempre trabalhando entre 3, 6, 9, no máximo 12, porque a hora que você for aumentando, aqueles outros já estão ficando ok, você vai tirando da sua lista. E aí você vai praticando. Outra dica, monte os exemplos com esses vocabulários. Né? Nossa, eu gostei do caixa eletrônico. Quero ver se eu memorizo, consolido esse vocabulário. Vai montando exemplos com o caixa eletrônico e aí você já vai passando no inglês, você já vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, o vocabulário também é importante, mas se eu tiver só ele sozinho também, chegar para alguém e ficar lá, sei lá, flight, voo, tá, voo o quê? Né? Que tem gente que acha que, chega lá e fala gate, portão. Tá, mas portão do que você quer? Portão de embarque, portão do seu voo, né? Voo, mas o que você quer saber de voo? Então, é uma junção de coisas, né? Por isso que eu falei, vai montando as colunas e vai praticando e fazendo tudo isso ao mesmo tempo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se tem dúvidas, perguntas. Pessoal que chegou agora, esse material vai estar disponível para você lá no canal do Telegram, vou deixar em PDF lá para você. As nossas lives estão acontecendo, vão acontecer na verdade, né, toda segunda e quarta, às 17h07 agora. Titi, por que esse 7? Para te ajudar a ficar mais atento aí do horário e não perder de jeito nenhum. Então, 17h07, segunda e quarta. Não tem live mais todo dia? Não. Só em período de eventos online, aí a gente coloca toda a energia, foco total, vai com live, faz de tudo, né? Que é bem bacana, o pessoal
engaja bastante, participa, aprende coisa pra caramba, mas fora os períodos, a gente vai manter a live toda segunda, toda quarta, às 17h07, sempre aqui no YouTube. Vou preparar muita coisa que vocês estão sugerindo, então comentem lá no grupo do Telegram, no Insta, quando eu postar lá, o que você quer aprender? Manda mesmo, porque a live de hoje foi sugestão. Foi a Denise que pediu, Vinícius também que pediu, teve uma galera que pediu, e eu fui numerando tudo e a gente vai fazer todas as lives de todas as sugestões que estão lá. Então, eu queria ver tal coisa, manda lá. Manda lá no grupo do Telegram, que agora tem a opção de você colocar o seu comentário. Dê, não sei. Você sabe que o 17h07 não foi pensado em nada de numerologia ou algo do tipo, não. É mais técnica de memorização mesmo. E consolidação, né? Os detalhes faz a gente se atentar um pouco mais. A primeira intenção foi só essa. Se de repente já veio mais alguma coisa aí, tá? Então, 17h07. Daí fica mais fácil da gente gravar. E o nosso cérebro começa a focar quando a gente tem um detalhe, né? Então, fica bem bacana isso. Ótimo, que bom. Mas era 5 antes, né, Selma? Então, 17h07, então às vezes quem não conseguia chegar a 5, vai ter 7 minutos aí para conseguir chegar, então vai ficar melhor para vocês. Pessoal, então vou disponibilizar lá para vocês o material, vão se preparando para viagens, né, porque acredito que não vou falar muito em breve, porém passa tudo tão rápido, né, eu acredito que, sei lá, daqui um ano a gente possa estar viajando com muito mais tranquilidade, né, em relação a tudo que está acontecendo. Tá na programação da Teacher G 2022 levar um grupo para Nova York, porque esse ano não teve como, estava programado para abril, tudo começou em março, e aí, né, desmoronou tudo, mas tá ótimo. A gente vai se preparando até lá, né, e para poder chegar lá e poder realmente se comunicar, falar, pedir, fazer uma viagem independente. A gente faz uma viagem em grupo, mas com a intenção de que cada um possa ser independente nas suas ações, que consiga se comunicar, que consiga pedir, que consiga comprar, que consiga resolver, que consiga, né, porque isso não tem preço. Então, já vamos se preparando para a viagem aí. 2022 vai ter Teacher G com o team em Nova York. Aí é um programa só para alunos, só fechado para quem é do team. Mas eu vou levar meu pai e minha mãe, só para quem é do team Teacher G, para poder pôr em prática tudo que vem aprendendo, né? Pôr em prática na vida real mesmo, falar inglês de verdade, vida real, pessoas reais, e é sensacional. Então, espero que 2022, né, esteja tudo mais tranquilo e resolvido, para a gente poder viajar e colocar esse inglês na prática lá fora, em outros lugares, né? Então vai ser muito bacana. Independente disso, já vá se preparando. De repente você tem uma viagem programada antes disso, então já vá se preparando com esses vocabulários de apoio e também essas estruturas que são a base. Não tem como, né, eu fazer perguntas se eu não souber pelo menos essas 3 que eu trouxe aqui para vocês. Vai montando exemplo, vai estudando vocabulário e você vai ver que vai ficar muito mais fácil, tá? Isso, Selma, você sabe que o importante é sempre se comunicar. E uma das coisas que acontece muito, Selma, só que tem um problema, viu? Se você for para praticar o inglês, eles perguntam, né? E quando não percebem, pergunta se a gente é do Brasil, a gente fala que sim, eles vêm falando espanhol com a gente, né? E aí acaba, às vezes, vai te favorecer a não praticar o inglês, né? Então vai ter que tomar cuidado, viu? Porque eles vêm falando espanhol, porque muitos, a maioria acredita que nós brasileiros, a nossa língua nativa é o espanhol, né? Ainda hoje, gente, vocês acreditam? Então, eles vêm falando espanhol. Ou acho que todo brasileiro fala espanhol, né? Então, é bem comum isso acontecer mesmo, viu, Selma? Bem comum mesmo. Você vai se dar bem nessa, hein? Já tô vendo, hein? Vou ter que ficar de olho em você. Selma, vai lá pedir em inglês agora. Vou ficar de olho na Selma lá, que vai querer resolver tudo no espanhol. Muito bom. Guys, vejo vocês então na quarta-feira, às 17h07. Compartilha essa live, manda o link, chama todo mundo, tá? Tô brincando, Selma. A gente vai treinar o inglês sim, fica tranquila, viu?
Vai escapar um espanhol de vez em quando, tá tudo bem. Tá valendo. Mas a gente vai com foco em praticar o inglês, né? Vejo vocês então. Guys, thank you. Bye bye.